Eu acho que a telenovela brasileira influencia muito o cinema brasileiro comercial, né? Se você observar aqueles filmes que têm mais público, que levam as pessoas mais ao cinema, eles têm uma forte conexão com a telenovela, né? Ou conexão com os temas que são tratados na telenovela, ou o tipo de humor que tem na telenovela, né? Agora, eu acho que a influência é mais no cinema comercial. Ele não é... O cinema independente não tem essa influência, não tem essa relação, tá? Infelizmente, eu acho que a televisão, a telenovela brasileira, ela acabou formando um tipo de público para o cinema, né, com um único tipo de gosto. Então, do meu ponto de vista, a estreiteza dramatúrgica no sentido da temática da telenovela, né, ou dos temas mais comuns na televisão, né, ela acaba virando um modelo do cinema comercial. Óbvio que também as boas exceções da televisão também vão para o cinema comercial. Não estou dizendo, não estou querendo aqui generalizar, né? Mas eu acho que a riqueza de abordagem, de diversidade sobre o Brasil, você não encontra nem na televisão e nem na telenovela. E o fenômeno do seriado, da série de televisão, é um fenômeno ainda recente. Então a gente não pode comentar, do meu ponto de vista, essa relação. O primeiro longa-metragem que eu fiz foi um longa-metragem para a televisão. Não foi para as salas de cinema, como aconteceu a partir do meu filme A Negação do Brasil. Todos os meus filmes a partir daí, tanto documentários quanto ficções, foram inicialmente para as salas de cinema. Mas o Efêmero Estado da União de Jeová não, ele foi uma encomenda da televisão do Espírito Santo para a televisão privada, para a repetidora local da Rede Globo, e só circulou no Espírito Santo. Eu era desconhecido, né, naquele período, e também era uma história mais de interesse local. Então no Espírito Santo ele repercutiu bem, as pessoas viram, especialmente porque estava no canal de maior audiência do Estado. Então as pessoas viram e gostaram, né? Mas infelizmente é o meu trabalho mais desconhecido do ponto de vista nacional e internacional. Apesar de toda a modernização do cinema brasileiro, de toda a diversidade do cinema brasileiro, eu acho que os cineastas brasileiros, os roteiristas brasileiros, ainda têm dificuldade de trabalhar, de incorporar a população negra nos seus filmes, né? As coisas estão mudando para melhor. Dia a dia mudam para melhor. Dia a dia o número de diretores, o número de roteiristas atentos a essa questão aumenta, né? Mas, de um modo geral, você pode observar uma série de coisas. A primeira coisa é digamos, um foco temático, né, em que incorpora o negro nas histórias que estão ligadas às comunidades, às favelas e histórias de violência. Então o negro acaba tendo mais chance de atuar e os roteiristas acabam criando mais personagens negros quando é para retratar a violência social no Brasil, os conflitos nas favelas e por aí afora, né? Essa é a regra, né? Embora também existam exceções, né? Embora você tenha hoje uns 4 ou 5 atores que já tem que são chamados para uma diversidade de papéis. Então, de vez em quando, eles não estão só em papel de marginais, ou não estão só em papel de representação da subalternidade brasileira, né? Mas, de um modo geral, eu acho que a persistência do racismo no cinema brasileiro, mesmo no cinema independente, ele é um racismo meio estético. Ele é uma certa naturalização da ideia de que não existe negro de classe média. Então, o cinema ignora famílias como a família do Gil, ou do Joaquim Barbosa, né, ou de tantos outros negros de sucesso, né, ou do grande geógrafo e grande intelectual Milton Santos, né. Então, o cinema ignora um pouco
a realidade do negro que ascendeu a classe média, ou as inúmeras histórias no Brasil de negros que foram fundamentais na formação do Brasil. Eu vou dar um exemplo de negros que foram fundamentais na formação do Brasil que ainda não encontraram espaço no cinema. Os irmãos Rebouças, os engenheiros Rebouças que deram nome aos túneis Rebouças no Rio e em São Paulo. Né? Um dos grandes exemplos. Né? Então, ao longo da história, o pai da advocacia popular, Luiz Gama, nunca foi objeto de nenhum filme do cinema nacional. Então, acho que hoje a forma em que o racismo acontece é uma forma mais sofisticada, porque é a forma que também pega os meus colegas cineastas e roteiristas mais desprevenidos, entendeu? Que é de pensar que 53% da população brasileira é uma população negra. E esses 53% não vive só nas favelas. Não se encontra só em situação de subalternidade. Tá? Então essas histórias ainda faltam e muito. Eu não tenho uma explicação que convença a mim mesmo. Eu tenho hipóteses. Eu posso expressar minhas hipóteses aqui. Né? Eu acho que em um determinado momento, na decadência do cinema, nos anos 60, quando as grandes salas de cinema começaram a se esvaziar, houve o esvaziamento dessas salas em detrimento do crescimento e da popularidade da televisão, quando a televisão deixou de ser uma coisa só da classe média e passou uma coisa a ser extremamente popular nos anos 70, né? A partir daí, eu acho que nós passamos a ter uma hegemonia da televisão como um espaço de lazer, de divertimento, de usufruir da dramaturgia na televisão brasileira. Portanto, eu acho que o cinema brasileiro não tem tanto espaço na televisão brasileira, tá? Por conta desse descompasso que aconteceu, não só no Brasil, em outros lugares do mundo também. Né? A televisão ocupou muito do lugar do cinema como um lugar de divertimento popular. Né? Por outro lado, também eu acho que mudou-se a mentalidade. Né? Eu acho que tem uma espécie de neoliberalismo cultural em que aumentou um público interessado só num cinema de divertimento, o cinema cabeça começou a perder espaço. Né? Por exemplo, nos anos 70, né, eu era parte de uma multidão de jovens que ia ao cinema para ver Fellini, para ver Truffaut, sabe, para ver grandes cineastas que faziam um filme mais de qualidade, que não era um filme tão comercial. Né? Então hoje o que eu vejo mobilizando as novas gerações são os blockbusters americanos com super-heróis, enfim, esse tipo de coisa. Então eu acho que também houve um certo esvaziamento de um cinema mais aberto para o mundo, questionador, com novas ideias, enfim, eu acho que esse cinema foi perdendo público. Ele continua existindo, mas ele é cada vez reduzido a um número menor de salas. Né? Enfim, eu acho que tem um conjunto de coisas que aconteceram, tanto do ponto de vista da supremacia da televisão por aqui, quanto do ponto de vista da mudança do público, do gosto do público, da cultura brasileira e internacional. A relação do cinema com a televisão, se eu comparar com os anos 70, com o período da minha adolescência, inclusive que eu via muita televisão, mais do que vejo hoje, eu acho que não mudou substancialmente. Eu acho que você não vê mais filmes do que a gente via nos anos 70, né, na televisão. Eu estou falando dos canais abertos, eu não estou falando dos canais fechados. Obviamente, nos canais fechados você tem, inclusive, canais específicos de cinema. Mas na televisão aberta eu acho que é a mesma relação, que não melhorou. Né? Eu acho que a televisão brasileira incorpora pouco o cinema. Inclusive a televisão pública, eu acho que incorpora pouco o cinema, deveria incorporar mais. Né? Eu acho que a TV Brasil, que a TV Cultura e que outros canais públicos, né, devia ter uma relação mais parecida com o que aconteceu com a BBC, mais parecido com o que aconteceu
com o Channel 4, ou com a TV5 da França e da Alemanha, né? Eu acho que nós temos ainda um divórcio também na TV pública, né? Então a relação não melhorou. A forma que eu avalio o cinema brasileiro hoje, né, comparando com os anos 90, com os anos 80, em que teve uma queda de público muito grande do cinema brasileiro, que as pessoas reclamavam do som no cinema, que não conseguiam entender o que os atores falavam, que as pessoas não gostavam dos roteiros, que as pessoas falavam que a gente só fazia pornô chanchada, né? Então acho que a gente está numa situação muito, muito melhor do que no passado, né? Inclusive o cinema comercial hoje, eu acho que é um cinema comercial que tem uma qualidade técnica maior, que tem uma qualidade de roteiro maior, que tem uma qualidade de atuação maior, né? Então eu acho que melhorou muito o cinema brasileiro de modo geral. Tanto o cinema independente no Brasil hoje, ele tem uma profunda diversidade, tem pessoas que fazem filmes filmes de ficção sobre que os personagens vêm dos movimentos sociais, que refletem as etnias indígenas, que refletem anseios da população negra, que refletem histórias regionais, histórias mais gaúchas, catarinenses ou nordestinas. O cinema pernambucano, por exemplo, é um cinema muito valorizado hoje, com bons filmes. Então, de um modo geral, eu acho que o cinema brasileiro ele melhorou em relação a esse cinema ao ponto que se encontrava nos anos 80 e nos anos 90, né? Eu não vou comparar com o passado anterior, no período de grande público, as chanchadas da Atlântida, do período de Grande Otélio, Oscarito, né, da Vera Cruz. Mas comparando esse período, que ainda está na memória da maior parte das gerações hoje, com essas coisas que ficou... muita gente falava assim, eu não vou no filme brasileiro, sabe? Só tem mulher nua, sabe? Ninguém entende nada. Enfim, eu acho que o cinema brasileiro efetivamente melhorou. Mas óbvio que no Brasil, o grande espaço de usufruição de dramaturgia é a televisão, não é o cinema, né? O Brasil não acompanha os Estados Unidos. Os Estados Unidos você tem uma certa paridade, né, entre a força da televisão e a força do cinema norte-americano. Um filme é lançado no final de semana, ele já vende 200 milhões de dólares de ingresso nos Estados Unidos. E ao mesmo tempo as pessoas estão vendo na televisão as séries, estão vendo... tem uma série de programas populares, né? Você tem uma série de apresentadores como a Oprah Winfrey foi, né? Enfim, então lá é mais equilibrado. Eu acho que aqui a gente não atingiu esse equilíbrio entre o cinema e a televisão. Eu acho que o que falta para atingir esse equilíbrio entre o cinema e a televisão está começando a acontecer agora, no período mais recente, né? Um sistema de financiamento mais regular, mais constante, mais homogêneo, né, que permita aparecer novos realizadores, novos roteiristas, que permita que os realizadores estabelecidos filmem com regularidade. Ou seja, falta uma coisa que eu acho que a Ancine começou a despontar com a criação do fundo setorial, enfim. Eu acho que de 3 anos para cá, nós começamos a ter uma base de incentivo, né, para fazer do cinema brasileiro um cinema grande, né? Porque é quando o cineasta brasileiro, quando o cineasta tem a oportunidade de estar sempre exercitando a sua função, ou fazendo filme de longa-metragem, ou fazendo séries para a TV, né, é que ele vai descobrindo o seu público, é que ele vai descobrindo a sua fórmula, né, é que ele vai exercitando a sua maestria em fazer cinema, né? E, enfim, eu vejo com otimismo, quer dizer, hoje, inclusive, nesse período de uma crise muito grande, que nós estamos vivendo, uma crise econômica também muito grande, um setor que não está tão atingido por essa crise é o cinema brasileiro, exatamente por conta da constituição do fundo setorial,
e por conta da consolidação da Ancine, né? Então eu acho que no futuro próximo a gente vai ter uma relação mais equilibrada. Olha, eu acho que o cinema brasileiro ocupa pouco espaço na televisão brasileira. Acho que tem uma... Não é parte regular da programação, embora esteja na programação, né? Então nós não vemos aqui no Brasil parcerias de sucesso que enriquecem muito a televisão e ajudam muito no cinema, como acontece na França, como acontece na Alemanha, como acontece na Itália. Do meu ponto de vista, a TV pública devia ter uma parceria mais equilibrada com a produção independente do cinema brasileiro. Eu acho que devia ter um espaço regular, sabe? Praticamente todo dia devia ter um filme, sabe? Acho que a televisão pública, do meu ponto de vista, devia estar bancando, ser sócia, ser patrocinadora de novos filmes, de forma que no sábado, ou na sexta ou no domingo, ela lance um filme novo, né? Que o filme saia da janela do cinema, da sala de cinema e chegue rapidamente, né, na janela da televisão, né? Então acho que mudar essa mentalidade e fazer da televisão pública uma parceira e uma co-patrocinadora. Se a televisão pública banca 25% de um filme, ela vai ter um filme na janela, sabe? Na sua janela. O filme vai sair da sala de cinema no outro dia, ainda pegando o bafo dos jornais, da crítica, dos festivais, vai ter esses filmes na grade de televisão, né? Então acho que falta isso. Falta isso para melhorar também.